Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos aqueles que fizeram doações para o site Mídia Sem Máscara, que sem essas doações simplesmente não teria sobrevivido, porque eu tenho que pagar provedor, conta de telefone, essa coisa toda, e olha, o negócio está difícil e vocês ajudaram muito. Então, olha, muito obrigado a todos. Também quero pedir que vocês continuem orando por Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, que está no hospital, não sei se ainda está na UTI, mas continua no hospital, né? Com algum risco, e então peço que continuem orando por ele. Outro aviso: o Padre Paulo Ricardo tem um novo site, e o endereço é padrepauloricardo.org, não é com BR mais, né? Também, aqui, falando de Padre Paulo Ricardo, o Padre Paulo Ricardo estará dirigindo um encontro com o nome de Consagra-te, sobre o método de consagração total à Virgem Santíssima, criado por São Louis Maria Grignon de Montfort, né? Então, informações ou no site padrepauloricardo.org ou no e-mail alojamento@consagrate, tudo junto sem hífen, consagrate.com. Vai ser no dia 17 de junho, em Várzea Grande, ao lado de Cuiabá. E não custa nada, é a leite de pato. Também aqui, o professor Marcos Paulo Boeira, aluno do Seminário de Filosofia e coordenador do curso de pós-graduação de Direito professor na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da FMU, articulista do Mídia Sem Máscara, vai proferir o curso Filosofia Política e História das Instituições. Ingresso gratuito, aulas um sábado sim, um sábado não. A partir do dia... não tem dia. Isso não começa, só continua. Então, lugar, Centro de Estudos Universitário do Sumaré, centro do Opus Dei, na rua Alfonso Bovero, sem número, bairro Perdiz. O negócio tá, não tem dia, não tem número, mas, para tirar dúvidas, que essa altura deve ser muitas, no endereço marcosboeira@ig.com.br. Marcos Boeira tem feito um trabalho muito bom, já mandou uma tese escrita por ele, um negócio muito sério. E esse curso deve ser da mais alta qualidade, embora, como eu disse, ele não comece, só continue. E também não tenha número. Olha que é verdade. O curso já ocorre há 1 ano e meio. Estou falando que não começa, só continua, né? Então, olha, aqui nos Estados Unidos está acontecendo um negócio extraordinário. 43 organizações católicas estão processando o Barack Obama por causa daquela tentativa de forçá-las a contribuir para causas abortistas. Portanto, é um método que já foi usado, esse método já foi usado na Revolução Francesa. Quer dizer, você não podendo fechar as igrejas, não podendo prender todos os bispos, né, que vai dar um escândalo, então o que você faz? Você força os camaradas a ficar numa situação onde eles são obrigados a contrariar os princípios da sua própria religião. Quer dizer, força-os a abjurar a religião na prática, não na teoria. Força o cara a fazer o que a igreja manda não fazer. Então, numa reação espetacular, 43 organizações católicas meteram um processo no Barack Obama. É o maior caso de processo judicial contra um presidente que já houve na história deste país. Sabe o que saiu na mídia? Nada. Piscirocas, rolitas, nada, nem uma palavrinha. Então preste atenção, não é que existe ocultação na mídia, não é que existe viés esquerdista, não, isso tudo são modos antiquados de descrever a situação. O que acontece hoje é, sem exagero nenhum, isso aqui é descrição científica que eu estou fazendo, que a principal função da mídia é a censura. Prestem bem atenção.
a função essencial, prioritária da mídia é a ocultação do que não convém aos 6 grupos que dominam a mídia americana e acho que 2 ou 3 grupos que dominam a mídia no Brasil, que é menos ainda do que aqui. E tudo isso é combinado e articulado em 2 níveis, entre as empresas, tem um nível, e entre os jornalistas através dos seus órgãos de classe, sindicatos, etc, tudo dominado por esquerdistas. Então, do consenso entre esses 2 níveis, resulta o quê? O código de censura que é vigente, que hoje, aí no Brasil, oculta mais notícias do que jamais foram suprimidas no tempo da ditadura. A censura era muito mais moderada, muito mais discreta e muito mais humilde do que essa que está em vigor hoje. Notícias fundamentais são ocultadas, e ocultadas não é por 2 ou 3 dias, porque no tempo... Veja, eu trabalhava num dos jornais mais censurados do país, que era o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde e o Estadão eram recordistas de censura. Eles tinham um censor, não dentro da redação, que os Mesquita eram durões, não deixavam o censor nem entrar na redação, mas ele ficava na portaria. E o jornal todo passava por ele e ele metia o lápis vermelho. As notícias eram ocultadas durante alguns dias, depois eram liberadas. Agora, uma coisa como o Foro de São Paulo, que é escondido durante 16 anos, isso nunca aconteceu no tempo da ditadura, minha gente. Né? Ora, outra coisa que é sistematicamente ocultada, apelos dramáticos que vêm de prisioneiros políticos de Cuba, da Coreia do Norte, do Vietnã, né? Gente que está sofrendo tortura e morte assim, aos milhares. Né? Então, chega esses apelos dramáticos. A Folha de São Paulo e o Estadão publica um a cada 10 anos. Desse tamanhinho, sem destaque nem nada. Então você cria o quê? Um falso senso das proporções. A coisa é totalmente deformada. Porque você botar lá antigamente chamava pirulito, uma notícia de 10 linhas. Você botar lá um pirulito na página 15, é a mesma coisa que não noticiar nada. Quer dizer, o simples registro do fato, jornalisticamente, não significa nada. Você depende da extensão e qualidade da cobertura, da atenção reiterada e de um negócio que chama suíte. Suíte é o prosseguimento das notícias a respeito. Se não tem suíte, acaba o negócio. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, até eu mencionei no meu livro Jardins das Aflições, o caso dos hipnoladri, ladrões que estavam operando na Itália, usando métodos simplesmente hipnóticos, não tinha arma nem nada. Né? Métodos de hipnose instantânea que funcionam, são, vamos dizer, de uma eficácia brutal. Chegava no caixa do banco, dava lá 2 sinais pro cara, o cara ficava meio tontinho, dizia, passa as notas aí, o cara dá tudo. 5 minutos depois, o caixa acordava e falava, meu Deus, o que foi que eu fiz? Uma notícia importantíssima mesmo, porque esse hipnoladri continua funcionando, operando não só na Itália, como na Europa inteira. O Estadão registrou a notinha assim e acabou. Então é como se não tivesse acontecido. Então, ocultar, né, suprimir ou deprimir, minimizar notícias é a principal função da mídia. Esta obra de engenharia é uma coisa sistemática, muito bem estudada. Não é apenas questão de um viés, de um preconceito. Não. Então a coisa é gravíssima, porque nós estamos, aqui nos Estados Unidos já estamos num sistema de controle de informações tão drástico quanto tinha na União Soviética. Só que a única diferença, a nosso favor, é claro, é que na União Soviética não tinha internet. Então o que não saía no Pravda e na televisão oficial não existia. Aqui nós temos internet pela qual nós ainda podemos vazar. Motivo pelo qual vários governos estão fazendo o diabo para criar um sistema de controle da internet. Está difícil, vamos dizer, pelas dificuldades técnicas inerentes e pela resistência das pessoas. Porém, mais dia, menos dia, a nossa moleza vai acabar. Então você diz, como é possível? Quer dizer, uma maior briga judicial que já houve nesse país sumiu. Né? Agora, você vê, graças à internet, a gente acaba estourando, às vezes, o muro. Né? E notícias que são longamente suprimidas acabam forçando e acabam aparecendo. Você vê, esta semana, né, o Donald Trump, é um bilionário que tem aqui nos Estados Unidos, um sujeito excêntrico, né, deu uma entrevista dizendo, criticando a CNN por não noticiar as investigações a respeito dos documentos falsos do Barack Obama. Olha, presta atenção, não há mais o que discutir. Os documentos do Barack Obama
Uns estão desaparecidos, trancados a 7 chaves e inacessíveis, de modo que a vida do presidente se tornou proibida de investigar. E outros documentos são obviamente falsificados, comprovadamente falsificados, não tem a menor dúvida. Se vocês lerem aí na Folha, porque olha, a Folha São Paulo, sobretudo, né, se caracteriza por fingir, por camuflar a sua parcialidade com aquela linguagem fingidamente superior e neutra. Então, uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, assim, entre a verdade e a mentira, a Folha é perfeitamente imparcial. Então, é sempre assim. E sempre com aquele ar de superioridade, quem não se envolve nessas brigas mundanas, etc. Então vocês leem lá dizendo, olha, existem algumas pessoas dizendo que o documento é falso. Então, ora, o jornalista não tem o direito de tentar ser neutro entre presta atenção, entre duas correntes de opinião, quando ele tem acesso ao documento e ao fato propriamente dito. Então, vamos supor, se você assiste, você assiste um documentário, aparece um sujeito dando um tiro no outro, como um sujeito canibal aqui que estava comendo a cara do outro, né? Você assiste isso no vídeo, você vê, né? O jornalista tem o direito de narrar esses fatos da seguinte maneira: algumas pessoas dizem que o sujeito matou, outras dizem que não. Ora, quando você tem o fato, você não tem sentido descrever o fato como se fosse um confronto de opiniões. Isso é uma sutileza incrível. É assim que você faz a mentira mais sórdida, mais descarada, parecer uma narrativa isenta, honesta e equânime. É o disfarce mais sórdido, mais filha da puta que o jornalismo já inventou. Então, quando vocês lerem uma notícia que confronta duas correntes de opinião, você veja se por baixo da corrente de opinião existe um fato. Então, quando você tem o fato na mão, você tem que primeiro descrever o fato. Daí você dá as opiniões como um acréscimo, um complemento da notícia. Quando você esconde o fato embaixo de um confronto de opiniões, simulando, né, equilíbrio, você está com treta. Se você não sabe ler jornal, aprenda. É assim que se lê jornal. O jornal é feito por gente, e gente não escreve nenhuma palavra por automatismo. Palavras não saem como peidos. Algumas saem, mas só no parlamento. Né? Mas o sujeito, quando escreve, alguma intenção ele tem. E ele reflete ali a educação que ele recebeu, as opiniões do seu grupo de referência, quando não do grupo político em que ele milita ou do qual é simpatizante. Então você tem que aprender a ler a ideologia por baixo do texto. E um dos critérios é este. Quando você lê a notícia, e parece uma notícia equilibrada, porque confronta duas opiniões, veja se o que está em questão são apenas opiniões mesmo, ou se há um fato, que o sujeito está ocultando o fato por baixo de uma discussão de opiniões, que é precisamente o caso dos documentos do Barack Obama. Não há discussão a respeito da falsidade dos documentos do Barack Obama. A falsidade está comprovada. Espera aí, um momento, tem um sujeito cortando a grama aqui, está fazendo um barulho desgraçado. Esse barulho não é daí, é de fora. Então, voltemos. Tá certo? Bom, no caso do Barack Obama, o que há um fato material que você pode verificar com os seus olhos, né, ali, não precisa desmembrar em camada. No caso da certidão de nascimento, você ainda precisa ter alguma técnica, mas não precisa sequer desmembrar em camadas. Né? No caso do alistamento militar, não tem camada, não foi superposto, é um carimbo que foi falsificado. Pior ainda, o Sheriff Sharpfire mandou os seus investigadores lá para o Havaí para ver se conseguia finalmente destampar o encantado original da certidão de nascimento, que todo mundo fala, mas ninguém mostra. Né? Só mostrar aquela cópia eletrônica que apareceu aquelas duas cópias eletrônicas. Primeiro a versão resumida e depois a versão completa. As duas falsas. Né? Então foram lá para ver se conseguia destampar a latrina
E o pessoal do registro civil lá não quis nem saber. Não pode ver, não pode ver. Tá? Daí pensaram que a investigação tinha agorado, só que daí começaram a descobrir coisas mais interessantes. Uma delas foi que aquele sujeito que assinou a certidão de nascimento do Obama, pretensa certidão de nascimento, tal do Alvin Onaka, carimbos com a assinatura de Alvin Onaka são abundantes no registro civil. Todo mundo tem um carimbo de Alvin Onaka, porra. Então quer dizer que o seu Alvin Onaka pode nunca ter visto a porra da certidão. Tá, né? Ele não quer dar entrevista, ele está lá escondido, com medo, né? Se escondeu no fundo do esgoto, não quer falar, né? E os outros estão lá carimbando, Alvin Onaka, Alvin Onaka, Alvin Onaka. Então é mais um indício de falsidade. No caso da certidão, a falsidade é comprovada, mas não é tão fácil de comprovar, precisa de algum elemento técnico. Mas no caso do certificado militar não precisa técnica nenhuma, você vê com os olhos da sua cara, né, que o sujeito recortou um carimbo, onde estava escrito, né, 2008, ele cortou o 08, virou de cabeça para baixo e passou 80. Então não aparece nem 1980, aparece 80 e no lugar errado. Então está na cara que foi falsificado. Muito bem. Vamos ver aqui. Olha, eu não gosto de entrar em discussão interreligiosa, porque está todo mundo querendo foder com a religião, então é melhor a gente ficar unido e não brigar um com o outro. Mas, então, por exemplo, no Mídia Sem Máscara, eu proibi terminantemente discussão teológica. Vamos discutir teologia na casa do caralho. Aqui não. Tá, né? Não fica aí. Porque o pessoal se inflama e começa a falar besteira, e acusa o protestante, acusa o católico, não sei do que, o católico acusa o protestante. O negócio vai crescendo. Daqui a pouco vira que nem aqueles concílios da Idade Média, os caras estão tudo trocando tapa, porretado. Tiro não tinha na época, felizmente. Né? Então, eu não gosto disso. Mas, como na semana passada eu falei negócio das aparições de Quiberro, na semana passada, não, uma das semanas passadas, um monte de gente me manda carta mal criada, né? Falando, não, a senhora não está com nada, ela é apenas um vaso de que Deus serviu para gerar Jesus Cristo, ela é como qualquer uma de nós. Eu digo, é como qualquer um de nós, meu filho. Ah, que legal. Então é o seguinte, você tem um filho, desde pequenininho, o seu único filho lindo, né, que ainda nasceu miraculosamente, você tem aquela joia nas mãos e daí alguém te avisa, olha, quando ele crescer vão matar, torturar, acabar com a vida dele. Então a mãe já está criando aquele filho desde pequenininho com aquela angústia. Depois você vai ver o seu filho ser torturado, apedrejado, humilhado, cortado em pedaços, tá entendendo? Sangrando na sua frente, você vai ver tudo isso. E você vai continuar dizendo, Senhor, faça conforme a sua vontade. Quando você fizer isso, ô desgraçado, daí você pode dizer, a Virgem Maria é como qualquer um de nós. Né? Eu digo, ela não é que nem eu não. Você está entendendo? Porque eu, essa altura, eu sei lá o que eu teria feito, eu entraria no maior desespero. Né? Eu devo ver que o filho meu está doente, está, sei lá, está com febre, está com hemorroide, eu já fico desesperado. Mas se tivesse acontecido uma porcaria dessa, você não tem senso de medida? Agora, para vocês que são protestantes, evangélicos, olha, vocês não se preocupem com a Virgem Maria, por quê? Aqui o Alessandro acabou de mandar um negócio que eu nem sabia isso aqui. Vários textos. Martinho Lutero é o maior devoto da Virgem Santíssima, porra. Quer dizer, vocês querem ser mais protestante do que Lutero? Que frescura é essa? Não precisa, porra. Hã? Então, tá aqui, eu vou traduzir, botar online esse negócio para vocês tirar essa coisa da cabeça, porra. Bom, agora eu vou ler aqui para vocês, não um, mas 2 artigos que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, que eu acho que tem que ser lido agora porque é uma coisa muito urgente. O primeiro chama-se Ato Falho. Um precedente histórico sangrento pode ilustrar a deformidade mental que inspira os trabalhos da Comissão de Dinheiro Público. Aqui um lance de humorismo macabro deu o nome de Comissão da Verdade. Não é comissão, é comissão. Né? Tem a famosa história do deputado, que o assessor dele chegou, doutor, olha, ali na portaria tem uma comissão de representantes, não sei o quê, daí o deputado imediatamente, comissão? De quanto? De quanto? Então, é a comissão. O mundo inteiro sabe do genocídio ruandês de 1994,
quando, segundo a versão consagrada, a maioria da raça Hutu matou a tiros, facadas e machadadas 75% da minoria Tutsi, mais de 1 milhão de pessoas. No curso do morticínio, os Tutsis também cometeram crimes, mas o Tribunal Penal Internacional decidiu não investigá-los sob o pretexto edificante de que estavam previamente justificados como reações compreensíveis da minoria oprimida à violência da maioria agressora. Resultado: os Hutus, e principalmente seus comandantes militares, entraram para os anais da crueldade universal como autores únicos e exclusivos de um massacre despropositado, politicamente inútil e moralmente abjeto. Bernard Lugan, o maior historiador de assuntos africanos que o Ocidente já conheceu, atualmente professor da Universidade de Lyon, trabalhou como consultor do tribunal e publicou 2 livros a respeito da tragédia ruandesa, subscrevendo a narrativa oficial. Decorridos 13 anos da sentença, Lugan teve acesso a uma documentação mais completa e, num exemplo raro de coragem e honradez intelectual, confessou que ele e o tribunal estavam totalmente errados. Primeiro, quem começou a briga foi o general Tutsi Paul Kagame, que mandou explodir com 2 mísseis soviéticos o avião em que viajava o presidente ruandês Juvenal Habyarimana e, por meio de um golpe de Estado, se fez presidente de Ruanda com o apoio de uma minoria eleitoral ínfima. 2. O massacre não foi iniciativa unilateral dos Hutus, mas um conflito generalizado em que as 2 facções combatentes agiram de maneira igualmente criminosa. No fim das contas, morreram 600 mil Tutsis e 500 mil Hutus. A diferença não é tanta assim. Como no Brasil, né? Morreram 400 guerrilheiros e 200 pessoas do outro lado. A denominação mesma de genocídio acaba se revelando inadequada para descrever os acontecimentos, mais propriamente definidos, portanto, como uma genuína guerra civil. 3. Na confusão que se seguiu ao assassinato do presidente Habyarimana, os militares Hutus não cederam a nenhuma tentação de golpe de Estado, mas fizeram o possível para manter a ordem constitucional, acabando por perecer como vítimas de um legalismo abstrato que, naquelas condições, se revelou incapaz de controlar a fúria popular. Se tivesse dado um golpe de Estado, né, daí teria mandado todo mundo calar a boca. Mas eles não fizeram, né? Querem fazer tudo da ordem constitucional. Então, como os processos legais são mais demorados e mais complexos, então com isso não bastou para controlar a fúria das 2 facções, que a essas alturas já está desencadeada e promovendo o morticínio generalizado. 4. A minoria Tutsi havia governado Ruanda pacificamente durante séculos, amparada num prestígio de casta que a maioria aceitava sem reclamar. Foi a ONU que introduziu à força o critério democrático do governo da maioria, quebrando a ordem tradicional e desencadeando a crise que culminaria na Guerra Civil. Ora, estava óbvio que aquele país não estava preparado para uma democracia, de jeito nenhum. Então, é assim, como dizer, time que está ganhando não se mexe, se a coisa está em ordem, se deixa assim, aos poucos você vai mudar. Mas não, tem que ser democrático, tem que ser moderno, forçou, pronto, deu a esse rolo. O resultado final do conflito foi a derrota da democracia impossível e o retorno ao velho sistema africano do governo de casta, só que agora com o apoio da própria ONU. Então a ONU praticou realmente a teoria do bode, está entendendo? Quer dizer, colocou o bode e depois tirou o bode. Né? E nesse vai e vem de bode morreu 1.100.000 pessoas. 5. A pressão do movimento anticolonialista internacional, em que a União Soviética e os Estados Unidos se deram as mãos numa estratégia conjunta para a destruição das potências coloniais europeias, forçou o exército francês a se retirar de Ruanda em dezembro de 1993, deixando o país à mercê de tropas nacionais, obviamente incapazes de manter a ordem. 4 meses depois, começava a Guerra Civil, que jamais teria acontecido se os soldados franceses ainda estivessem ali presentes. Então, aqui bonito, anticolonialismo, nós vamos libertar as nações. Liberta as nações e entrega elas para o caos, para forças internas incontroláveis, que só eram mantidas em paz pela presença do exército colonial.
Né? Então, em alguns desses países, vamos dizer, um processo de modernização teria que levar 100 anos no mínimo. Agora tem que fazer agora, porque é mais bonito. Você vai por esses ideais abstratos, olha a merda que você faz. Né? Ao recusar-se a investigar os crimes cometidos pelos Tutsis, a ONU não fez senão camuflar, sob a infalível retórica humanitária, a sua própria parcela de responsabilidade, a maior de todas, sem dúvida, na produção do morticínio. Se puderem, leiam Ruanda, Contre-enquête sur le génocide, Toulouse, edição Privat, 2007, onde o grande historiador se revela também um grande homem. Mutatis mutandis, a coisa mais óbvia do mundo é que o golpe de 1964 no Brasil nunca teria acontecido se o presidente João Goulart não tivesse se acumpliciado a Fidel Castro nos seus planos de revolução continental, chegando a acobertar as guerrilhas que já em 1963 estavam em plena atividade no Nordeste brasileiro, orientadas diretamente desde Cuba e sob a direção local do chefe das Ligas Camponesas, Francisco Julião, amicíssimo do presidente. Amicíssimo não, mas um aliado político. Né? Quando exclui do seu campo de investigações os crimes cometidos pela esquerda terrorista, a Comissão da Verdade, que não passa de uma vulgar equipe de propaganda a serviço da esquerda dominante, busca apenas varrer para baixo do tapete fatos essenciais que, divulgados como merecem, desfariam em pó a lenda de que as guerrilhas nacionais foram uma reação democrática ao regime militar instalado no país em abril de 64, quase um ano depois da descoberta da guerrilha de Julião. Então, os caras estão invertendo o tempo. Né? Outro dia mesmo me mandaram aqui um artigo do aquele cretino chamado Juremir Machado da Silva, que escreve lá no Rio Grande do Sul. Ele diz, não, vamos avaliar aqui a coisa corretamente. Quem foi o culpado? O culpado foram os militares que começaram o negócio. Eles deram uma iniciativa de golpe. Não, um ano antes já tinha a guerrilha funcionando, porra. Ao inaugurar a porcaria, o ex-ministro José Carlos Dias, que tem uma longa folha de serviços prestados à esquerda revolucionária, incorreu num ato falho freudiano quando declarou, aspas, não seremos os donos da verdade, mas seus perseguidores obstinados, fecha aspas. O verbo perseguir tem, às vezes, a acepção de buscar, porém mais frequentemente significa, segundo Caldas Aulete, atormentar, castigar, punir, fazer violência. A comissão, portanto, já começou a mostrar serviço. Perseguida e acossada, a verdade histórica não tem ali a menor chance de prevalecer. Então, essas coisas são sempre assim. Quer dizer, você encarrega o rato de tomar conta do queijo, meu Deus do céu. Tem aqui um queijo, fala, não, pode acontecer alguém para roubar o queijo, você chama o rato para tomar conta do queijo. Quando você volta, o queijo não está mais ali. Daí você nomeia uma comissão presidida pelo próprio rato para investigar o sumiço do queijo. Tá certo? A conclusão da comissão é que quem roubou o queijo foi você. É sempre assim que esses caras fazem. Eles fazem isso desde o século XIX, é sempre a mesma merda e o pessoal ainda não aprendeu. Você vê agora este caso do ministro Gilmar Mendes, né, que diz que foi pressionado pelo Lula para adiar, né, o julgamento do mensalão. Daí aparece o Lula, fingindo aquela indignação, aquela pose de, né, dignidade ofendida. Imagina, isso é uma calúnia. Pô, quem não te conhece que te compra, porra. Tão logo, né, a denúncia do mensalão foi aceita pelo tribunal, qual foi a primeira coisa que o seu Lula falou? Não tem problema, porque vai demorar para julgar e vai prescrever. Já é conversa de bandido. Você vai falar isso. O pessoal, né, ainda assim acusavam os outros de falta de decoro, acusaram o Collor de falta de decoro porque ele deu um Fiat Elba para não sei quem, né? Agora, o filho da puta fala um negócio desse e o pessoal não vê nenhuma falta de decoro. Quer dizer, um presidente da República, um ex-presidente da República, dizer que ele não tem medo da lei, não porque ele esteja inocente, mas porque vai prescrever. Ora, quem é que não sabe que isso é conversa de bandido? Tão logo se divulgou a coisa, ele disse que essa foi a primeira reação. Só que depois o tribunal decidiu antecipar o julgamento.
Então, o que é mais lógico do que aquele sujeito que contava com a prescrição do crime tentar tomar providência para adiar o julgamento? É óbvio que o Lula está mentindo e o Gilmar Mendes está dizendo a verdade. O Lula agiu de maneira perfeitamente coerente com a primeira reação que ele teve, né, quando a denúncia foi inicialmente aceita, né? Então, ele contava com a prescrição, a estratégia falhou, o que ele está tentando? O plano B, falou, não, vamos tentar adiar de novo. Coisa mais lógica, pô. Né? Agora, quando as coisas chegam a este ponto, né, então aí é o caso de perguntar, falo, peraí, não tem mais ordem constitucional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal é diretamente intimidado, tá certo, pelo chefe do mensalão. Mas peraí, não tem mais lei, não tem mais nada, absolutamente nada. Quer dizer, veja, o Lula tomou o poder dizendo, ele não escondeu o que ele ia fazer. O PT, se você ler todo o programa do PT, todas as atas do PT, desde que o PT foi fundado, você vai saber que o objetivo do PT não era chegar ao governo, governar pacificamente durante 4 anos e depois se submeter ao rodízio eleitoral como outro partido qualquer. Não, era chegar lá e mudar o sistema. Mudar completamente o sistema de maneira que ele próprio, PT, se tornasse o sistema. E quem está contra fica totalmente excluído. E não só o sistema político, mas o próprio sistema cultural, o imaginário, os valores, né, os critérios de julgamento. O PT mudou tudo, meu Deus do céu. Para começo de conversa, ele criou a sua própria direita, que é o PSDB. A esquerda criou a sua própria direita. E não permite outra direita. Daí acontece o seguinte, todo mundo que não está nem no PT, todo mundo que estiver à direita do PSDB, se torna automaticamente extrema-direita. Pois não chega... Vira, outro dia eu lendo... E você pensa que isso é só na mídia? Não, em todo lugar, até na Wikipédia. Os caras enchem de verbete na Wikipédia para implantar um novo critério, que de tanto repetido acaba automatizado e as pessoas aceitam. Então, eu lendo a biografia do Bruno Tolentino na Wikipédia, é o seguinte, o Bruno Tolentino se aproximou da extrema-direita, como prova o fato de que ele fez conferências no Opus Dei e de que o pessoal da revista Dicta e Contradicta gosta dele. Eu falei, o quê? Opus Dei, Dicta e Contradicta são de uma moderação que raia a pusilanimidade. Quer dizer, se isso é extrema-direita, então o que sou eu? Porra, eu estou além da extrema-direita, eu já saí, né? Vamos dizer, não há mais uma dimensão do espaço no qual eu possa estar. Porque depois da extrema-direita vem o fim do universo. Então eu estou, né, à direita do universo. Isso é possível, né? E tem outros caras que são mais conservadores que eu, né? Eu não sei onde colocá-los, né? O que nós vamos fazer com a turma da TFP? Onde eles estão? Se o Opus Dei é extrema-direita, meu Deus do céu. Então isso quer dizer que o eixo, a balança toda foi deslocada para a esquerda. Isso é a mudança do sistema. Não só do sistema político, mas do sistema de valores. Então, o próprio Lula confessou que ia fazer isso e fizeram. Né? Só que isso aí é que nem o negócio do Hitler, tá entendendo? Quando o Hitler falou, nós vamos matar todos os judeus. Todo mundo dizendo, não, ele está exagerando. Imagina se ele vai fazer uma coisa dessa. Né? E quando Lenin tomou o poder na Rússia, né? Os investidores, todo esse pessoal liberal, que é sempre liberal, vive de wishful thinking, vive de otimismo, vive de autoajuda, tá entendendo? Autoajuda, ó, sabe o que é isso aqui? Masturbação mental. Então, masturbação cerebral, né? Então, tem até um buraquinho aqui por onde o sujeito ejacula, que nem baleia, né? Então, as ideias dos caras saem assim, um jato. Então, todo esse pessoal liberal, né, empresário, banqueiro, tal, na Europa dizia, não, ele não é comunista de jeito nenhum, ele está falando isso só para assustar a criancinha, né? É sempre assim, porra. É o senta que o leão é manso. Quer dizer,
Um te dá uma facada e o outro vem e passa o anestésico. Daí você diz, não, nem tá doendo. Daí ele enfia mais da faca e o outro passa mais anestésico. No fim você está morto, né? E acha que é tudo coincidência. E se você disser que não é coincidência, ele vai dizer, não, isso aí é teoria da conspiração. Quer dizer, pô, é a teoria da pura coincidência. Tudo no mundo acontece por pura coincidência. Nada tem um agente humano, nada acontece porque alguém quis que acontecesse, nada acontece porque alguém fez acontecer. Tudo assim, né? Nasce que nem, sabe, banana, tá, né? Brota do chão. Então, agora eu vou ler o segundo artigo. Será que dá tempo? Hã? Tem gente na linha, peraí, vamos responder. Alô, quem é? Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, só que fale mais alto. A NEP, eu estou falando com o senhor, professor. Só que falando do Rio de Janeiro, me chamo Cris, tudo bom? Eu vou ser o mais breve possível aí para não interromper o palheiro. Mas fale mais alto, por favor. Pelo amor de Deus, fale mais alto, eu não estou ouvindo nada. Opa, está conseguindo me ouvir agora? Tô, isso, grite. Isso, muito bem, professor. Serei o mais breve possível, já que o senhor falou, eu estou um pouco nervoso e tal. Olha só, o senhor falou da questão do PT, né? Ele criou todo um sistema para ele não sair do poder. Não sair do poder nunca mais. O PT, só para você ter uma ideia, se você quer saber, a minha solução para isso pode ser um pouco radical, porque mesmo o PSDB entrando, já que é a esquerda do PT, não tem qualquer ideologia. A democracia no Brasil não tem ideologia nenhuma. O próprio ensinou isso, né? Sim, o PSDB é a camisinha com a qual o PT vem enrabando o país há 20 anos, né? Camisinha vaselina. Eu tô ligado. Você se lembra de que no fim do mandato do Fernando Henrique, ele mesmo promoveu a candidatura do Lula, boicotando o seu candidato nominal, Zé Serra. Olha, professor, outro problema em si é que eu acho que, assim, no Brasil, você pode achar que a minha solução é um pouco radical para isso. Eu acho que, na boa, de duas uma, ou o Brasil se separa em vários países, eu tinha um projeto político. Se o senhor quiser, depois eu te mando por e-mail. É sério, pô, eu acho que você não tem como colocar um país como o Brasil, que o Brasil é praticamente um país para a nova ordem mundial. Você colocar tantas culturas, tantos povos, governar por um único governo central, ainda mais que o senhor, um tempo atrás, quando essa posição faz tempo, veio falado bastante sobre a nova ordem mundial, e o Brasil é a África Central, quer dizer que Copa do Mundo, Olimpíadas dos maiores eventos esportivos do mundo, vão acontecer aonde, depois da Olimpíada de Londres? Brasil, não é? Bom, olha, eu não sei o que pensar da sua ideia, mas em princípio eu acho isso altamente problemático, porque o Brasil não tem conflitos étnicos como em outros lugares. No Brasil vive tudo misturado, preto, branco, japonês, né? E isso não é só numa região, é no país inteiro, né? Em segundo lugar, você tem a unidade de língua e você tem a unidade de religião, que 90% da população é cristã, ou católico ou protestante, e não há conflitos sérios entre católicos e protestantes. Então você não tem conflito étnico, não tem conflito religioso e não tem diversidade de língua. Então, baseado no que vai ser feito vamos dizer, a separação? Eu acho isso uma dificuldade, tá certo? Não digo que eu sou contra, não sou não é a favor, eu gostaria de examinar a proposta, ler com mais tempo. Confesso que nunca tive tempo de examinar essa questão, mas em princípio me parece muito difícil. E depois, outra coisa, se você não tem nem a capacidade de derrubar um governo, como é que você vai ter a capacidade de proclamar uma independência? É muito mais fácil, né? Meter um processo nos filhos das putas, prende lá seu Lula, prende todos os seus cúmplices e pronto. Acaba com essa coisa. E outra coisa, não precisa de ditadura não. Quando foi em 64, derrubaram João Goulart, não precisava prender um único comunista e não precisava dar um tapa num único comunista. Como de fato em abril de 64 não se deu. A violência começou muito depois. Começou, sobretudo, depois que a esquerda explodiu o aeroporto de Guararapes matando inocentes. Daí o governo se emputeceu e começou mesmo a perseguir e matar os caras. Mas não precisa ter matar ninguém, era só educar a população.
que eu já reclamei aqui 1000 vezes. Os milicos ficaram lá 20 anos e não educaram o povo, não informaram ele o que era o comunismo. Porque se contasse o que se passou na China, na União Soviética, na Hungria, no Camboja, o pessoal teria horror de comunista. Hein? Horror, nojo de comunista. E não votaria nos caras nem para síndico de prédio. Né? A dona Dilma, se ela arrumasse um emprego de garçonete, teria que dar graças a Deus. Seria o máximo de ascensão social que ela teria. Tá certo? E o seu Lula não servia nem para ser torneiro mecânico, que meteu a mão lá e perdeu o dedo. Ora, porra! Né? O meu pai foi torneiro, brincava de torno, né? O torno era o brinquedo dele. Durante 40 anos nunca perdeu uma unha. Agora o cara lá vai trabalhar durante 6 meses, perdi o dedo, não trabalho mais. Puta merda! Nem pra isso o cara serve, porra! Né? Não pode nem mandar o cara varrer, limpar privado, porque ele vai se afogar na privada, porra! Então, esses tipos, né? Mentalmente disformes, caricatos, que a gente tira do fundo do lixo e promove, esses tipos, ver como Adolf Hitler. Né? Como é que o cara subiu? Subiu porque estava tudo numa crise, todo mundo confuso. O meu artigo que eu vou ler vai te explicar a raiz da confusão. Tá certo? E o pessoal não sabia mais julgar nos diferenciais de bugalhos. Então você viu o Lula fala, eu cansei de votar em pessoas qualificadas, agora vou votar, cansei de votar nos melhores, agora vou votar no pior para ver o que acontece. Foi assim mesmo que votaram no Lula, porra. Quer dizer, um ato de desespero e loucura. E daqui a pouco você se acostuma com a loucura e você não sabe mais voltar atrás. Então, o que tem que fazer é processar esses caras dentro da lei e esclarecer ao povo o que é o comunismo e mostrar a culpa que a esquerda nacional tem pelo que os seus cúmplices e ajudantes fizeram em outros países, porque você não pode esquecer, o movimento comunista é uma coisa só no mundo inteiro, ele tem unidade. Se você for ver assim, só o que a esquerda fez no Brasil, ela fez um bocado de merda, mas escuta, o tempo todo eles estavam colaborando com Cuba, com a China. Quantos brasileiros foram lá para aprender guerrilha na China, porra? Quantos não são agentes do serviço secreto chinês? Nada disso é investigado. Então você oculta, né, 90% da atividade deles e daí eles ficam parecendo só vítimas inocentes. Tá certo? Então, já falei aqui o caso daqueles 100 e tantos jornalistas que, segundo Ladislau Bittmann, o chefe da KGB no Brasil, estavam na folha de pagamento da KGB em 64. Cadê os nomes dos 100? Eu propus que mandasse alguém investigar isso nos arquivos de Moscou. Falei com gente do exército, falei com empresário, falei, a gente precisa só um pouco de dinheiro. Tinha lá um historiador russo que fala português, se prontificando a investigar isso. Os caras não deram um puto de um tostão, que eles não querem saber. Né? Enquanto a esquerda investiga tudo, abre tudo quanto é latrina, né? O pessoal conservador não quer saber. É tudo avestruz, enfia a cabeça no buraquinho para dizer que está tudo bem. Só quando enfia a cabeça, levanta a bunda. E daí você sabe o que acontece. Né? Então, aí tem mais alguém na linha aí. Alô? Oi? O senhor está me ouvindo? Aqui é Marcos, do Pará. Estou ouvindo bem, Marcos. Tudo bem? Tudo bom, professor. É uma oportunidade muito interessante ter esta primeira conversa com o senhor pelo Skype. Né? Há muitos anos, todos os seus programas eu tenho gravado. Obrigado. Desde as conversas com o Garganta de Fogo, né? Não me lembro o nome do rapaz. Era o Yuri Vieira, não era? O Yuri Vieira. Foi quando eu comecei a despertar, né, da minha cegueira de visão esquerdista, como quase todo brasileiro é vítima, né, a maior parte da sua vida, né, para compreender o real contexto do que nós vivemos hoje. Né. Pois é. Foi uma valia muito grande, né, para que eu pudesse alcançar esse entendimento. Né. Eu, como muitos brasileiros, com certeza, lhe agradeço muito. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta também, e também deixar um comentário do professor. A pergunta seria, quais poderiam ser as perspectivas do Islã no contexto de um governo mundial e de uma religião mundial? Sendo o Islã monoteísta, como seria a relação com a religião mundial sincretista e esotérica? O Islã seria solapado, ou seria absorvido, ou haveria um conflito? Né?
Bom, a resposta disso é o seguinte. O Islã se divide em dois andares. Você tem o Islã exotérico popular, né, que é a Sharia, e você tem um andar superior, mais discreto. Não é secreto, mas é discreto, que é Tariqat, o caminho, que é o Islã esotérico, onde estão lá os grandes intelectuais, os grandes pensadores, os grandes estrategistas do Islã. O Islã esotérico ele se adapta a qualquer religião do mundo. Ele tem excelente diálogo com todas as religiões, porque ele quer manipular todas. Eu mesmo conheci um sheik muçulmano que ele dirigia grupos católicos, grupos ortodoxos, grupos budistas. O cara era uma espécie de papa interreligioso. O Islã domina o campo das religiões comparadas em quase todas as universidades europeias. Porque o Islã se entende que o profeta Maomé foi o selo da profecia. Quer dizer, Deus teria enviado 144 mil profetas antes e Maomé é o último. Então ele culmina e ele absorve tudo. Então a ideia do Islã não é se opor às outras religiões, mas ao contrário, absorvê-las e dominá-las desde dentro. Então não haverá conflito, eles já estão fazendo isso. Existe o livro do Sylvain Besson, B-E-S-S-O-N, La Conquête de l'Occident, a conquista do Ocidente. Leia lá o documento com plano de ocupação mundial islâmica que foi descoberto na casa de um banqueiro que financiava lá Al-Qaeda, Hamas, essa coisa toda. Os caras prenderam o banqueiro e descobriram lá esse documento que dá o plano inteiro. E está lá esse plano, vamos dizer, da integração das religiões. Ora, o pessoal da ONU está também tentando a integração das religiões. Inventou uma religião biônica que comporta tudo. Então, quando você vai ver no Islã esotérico, o Islã esotérico também comporta tudo. Então, vamos dizer, é besteira pensar que o que caracteriza o Islã é o fanatismo. O fanatismo é só para a massa popular. A elite é muito mais flexível, muito mais engenhosa. Assim como tem gente que imagina que comunista é aquele tipo doutrinário, que quer a socialização dos meios de produção e se dedica a este ideal, quando o comunismo nunca foi assim. O comunismo, o movimento comunista, é de uma flexibilidade dialética absolutamente infernal, ele se adapta a tudo. Então, tanto o Islã quanto o comunismo são movimentos, vamos dizer, que têm uma plasticidade, uma capacidade de adaptação absolutamente alucinante, tá certo? E é aí mesmo que eles fazem os outros de trouxa. Essa é a minha resposta. Então, peraí, tem mais alguém na linha? Eu não vou conseguir ler esse artigo, pô. Não vou ler coisa nenhuma, vocês que leiam no Diário do Comércio, se quiserem. O artigo chama-se Longa Noite. Alô, quem é? Oi, Olavo, boa noite. Boa noite, quem é? Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Eu só queria acrescentar, você falando todos os crimes do comunismo, e o senhor esqueceu de mencionar os 50 mil mortos por ano no Brasil. Nos últimos 40 anos. Sem dúvida. Olha, 50 mil mortos por ano que acontecem no Brasil, 50 mil homicídios, são culpa direta do governo. E culpa direta de toda a esquerda, que há 40 anos vem amarrando a mão das autoridades, tá certo? Defendendo bandido de tudo quanto é jeito, dando mais direito aos bandidos do que aos cidadãos honestos, desarmando a população para que ela não tenha meios de defesa. A coisa mais provada que tem aqui nos Estados Unidos, já se provou 1000 vezes. Onde a população tem mais armas, acontecem menos crimes, porque ninguém é trouxa. Eu mesmo estou falando, eu me livrei de 4 bandidos que têm invadido a minha casa, quando eu morava lá perto do Duque de Caxias. Se eu não tivesse armado, eu estava fodido com PH. P-H-O-D-I-D-O. Então, quer dizer, esses caras, eles promoveram o banditismo, faz parte da estratégia revolucionária desde a Revolução Francesa, meu saco! E o pessoal conservador ainda pensa, não, isso são erros que o governo cometeu. Falo, não é erro, é um acerto. É erro do ponto de vista da administração normal do país, mas do ponto de vista da estratégia revolucionária é uma coisa acertadíssima e que funciona. É necessário você corroer o senso de lei e ordem, você corroer o senso do certo e do errado,
corroer o senso da hierarquia de valores, corroer o senso das proporções e imbecilizar todo mundo. Isso é absolutamente necessário num processo revolucionário. É jogar lama na água para que ninguém veja nada, porra. Né? Então, olha, eu não vou ler o meu artigo, mas vou só comentar. É sobre o sumiço da literatura brasileira. O Brasil é há 30 anos um país sem literatura superior. Há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler. É o único país do mundo que não tem literatura superior. O que é a literatura? A literatura é o condensado imaginário da experiência de vida no país. Aristóteles já dizia que nada chega à inteligência se não passar primeiro pela imaginação simbólica. Quem cria o simbolismo que condensa a experiência de viver no país é a literatura. Se não tem literatura, não tem imagem do país. Não tem o condensado simbólico. O resultado, aquilo que não é imaginável, não é pensável e não é compreensível. Então, com o sumiço da literatura, né, a conversa brasileira, a fala brasileira, foi substituída por aquilo que se chamava, antigamente os historiadores, como chamavam a língua de pau, que é só feita, vamos dizer, de chavões, né, e de termos incumbidos de explicar tudo, como desigualdade social, diversidade, de fundamentalismo, direitos, extremismo. É umas 30 palavras que explicam tudo. E isto é o que se chama pensamento no Brasil de hoje. Né? Agora, se você não tem quando você lê os livros da literatura brasileira antigamente, Machado de Assis, Jorge Amado, Lima Barreto, Graciliano Ramos, né, Herberto Salles, Aníbal Machado, Raul Pompeia, aquela que é uma literatura maravilhosa que tem no Brasil, você via a vida brasileira nos seus detalhes. Então a experiência de ser brasileiro estava ali retratada. E as pessoas sabiam o que era viver no Brasil. Agora, há 30 anos não tem mais essa imagem. Só sobrou o estereótipo e chavão. Se não tem imagem, nada mais é pensável e estamos em plena confusão. É assim que as pessoas perdem o senso do certo e do errado, o senso dos valores, o senso das proporções. E esta confusão é premeditada, porra. Então, na medida em que essa esquerda implantou essa língua de pau politicamente correta em tudo quanto é lugar, inibiu a imaginação, cria aquilo que eu chamo a estase imaginativa. Estase é quando uma coisa paralisa, entendeu? Como, por exemplo, quando você paralisa a circulação, ó, aperta o dedo do cara e o sangue não circula mais ali. Então o sangue não circula mais na imaginação brasileira, tá certo? E as transformações imensas que o Brasil passou nos últimos 30 anos se tornam invisíveis. As pessoas não são capazes de captar aquilo imaginariamente e muito menos de pensar. Então é como no filme Excalibur, que tem o dragão, né? E o dragão se transforma, mas a transformação do dragão se dá nas trevas. Primeiro baixa a treva e daí o dragão vira outra coisa. Hein? E ninguém viu o que se passou. Então o processo revolucionário é assim, jogar lama na água para que o dragão se transforme em outra coisa e ninguém perceba e ninguém possa controlar o processo, a não ser quem está sabendo do truque, que é meia dúzia de intelectuais no topo, porque nem sequer a militância entende isso direito. Então é isso que aconteceu, porra. Então, pausa para os comerciais. Leiam o meu artigo Longa Noite quando sair no Diário do Comércio. Ainda tem 5 minutos? Bom, então eu vou ler um pedaço aqui. Se há uma coisa que quanto mais você perde, menos sente falta dela, é a inteligência. Uso a palavra não no sentido de habilidadezinhas mensuráveis, mas no de percepção da realidade. Quanto menos você percebe, menos percebe que não percebe. Quase que invariavelmente, a perda vem por isso acompanhada de um sentimento de plenitude, de segurança, quase que de infalibilidade. É claro, quanto mais burro você fica, menos atina com as contradições e dificuldades, e tudo lhe parece explicável em meia dúzia de palavras. Se as palavras vêm com a chancela da inteligência falante, então, meu filho, nada mais no mundo pode se opor à força avassaladora dos chavões que, num estalar de dedos, respondem a todas as perguntas, dirimem todas as dúvidas e instalam com soberana tranquilidade o império do consenso final. Refiro-me especialmente a expressões como desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, direitos, extremismo, intolerância, tortura, medieval, racismo, ditadura, crença religiosa e similares. O leitor pode, se quiser, completar o repertório mediante breve consulta às sessões de opinião da chamada grande imprensa. Na mais ousada das hipóteses,
não passam de uns 20 ou 30 vocábulos. Existe algo entre os céus e a terra que esses termos não exprimam com perfeição, não expliquem nos seus mais mínimos detalhes, não transmutem em conclusões inabaláveis que só um louco ousaria contestar? Em torno deles gira a mente brasileira hoje em dia, incapaz de conceber o que quer que esteja para além do que esse exíguo vocabulário pode abranger. Que essas certezas sejam ostentadas por pessoas que, ao mesmo tempo, fazem profissão de fé relativista e até mesmo neguem peremptoriamente a existência de verdades objetivas, eis uma prova suplementar daquilo que eu vinha dizendo. Quanto menos você entende, menos entende que não entende. Ao inverso da economia, onde vigora o princípio da escassez, na esfera da inteligência rege o princípio da abundância. Quanto mais falta, mais dá a impressão de que sobra. A estupidez completa, se tão sublime ideal se pudesse atingir, corresponderia assim à plena autossatisfação universal. O mais eloquente indício é o fato de que, num país onde há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler, ninguém dê pela falta de uma coisa outrora tão abundante, tão rica nestas plagas, que era, como se chamava mesmo? Literatura. Digo que essa entidade sumiu porque, creiam, não cesso de procurá-la. Vasculho catálogos de editoras, reviro a internet em busca de sites literários, leio dezenas de obras de ficção e poesia que seus autores têm o sadismo de me enviar, e no fim das contas encontrei o quê? Nada. Tudo é monstruosamente bobo, vazio, presunçoso e escrito em língua de orangotangos. No máximo, aponta aqui e ali algum talento anêmico que, para vingar, precisaria ainda de muita leitura, experiência da vida e uns bons tabefes. Mas, assim como não vejo nenhuma obra de literatura imaginativa que mereça atenção, muito menos deparo, nas resenhas de jornais e nas revistas de cultura que não cessam de aparecer, com alguém que se dê conta do descalabro, do supremo escândalo intelectual, que é um país de quase 200 milhões de habitantes, com uma universidade em cada esquina, sem nenhuma literatura superior. Ninguém se mostra assustado, ninguém reclama, ninguém diz um ai. Todos parecem sentir que a casa está na mais perfeita ordem, e alguns até são loucos o bastante para acreditar que o grande sinal de saúde cultural do país são eles próprios. Pois não houve até um ministro da Cultura que assegurou estar a nossa produção cultural atravessando um dos seus momentos mais brilhantes, mais criativos? Media, de certo, pelo número de shows de funk. Estão vendo como no reino da inteligência a escassez é a abundância? Mas o pior não é a penura... Quantos minutos temos? Eita! Mas o pior não é a penura... Bom, eu não vou ler o resto não. Não dá tempo. Então aqui está... Na segunda parte eu faço uma especulação quanto às causas do estado de coisa. Que ainda devo continuar artigos futuros. Mas aqui está descrito o estado de coisa. Isto nunca aconteceu no mundo. Você vai na Zâmbia, na Serra Leoa, na Tailândia, no Raigoparta, no Paraguai. Tem alta literatura, por mais miserável que seja o país. Eu morei na Romênia, um país onde eu vi miséria verdadeira. Eu vi, não é 2 ou 3, eu vi hordas de meninos de rua pedindo esmola. Vi leproso na rua, tá entendendo? É um país onde um jornalista ganhava $100 por mês e um ministro de Estado ganhava 1.000. É um país onde o McDonald's era considerado luxo. O romeno economizava 3 meses para levar os filhos para comer um hambúrguer no McDonald's. E ali tinha alta literatura, tinha alta inteligência, tinha alta cultura. O que aconteceu no Brasil? Não é pobreza. É o império da língua de pau, que inibe a imaginação, inibe a inteligência, provoca a estase imaginativa e estupidifica todo mundo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.